Gente, é meu marido. Amém. Essa noite eu queria estar falando a respeito de um homem chamado Jefté. Mas antes eu queria estar orando. Senhor, eis-me aqui. E te peço, ó Deus, que eu possa passar com o mesmo espírito que eu recebi essa palavra. Que não seja eu mesmo, mas que seja tu, Senhor, falando através de mim, da minha voz, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Juízes 11. Velho Testamento. Amém ou misericórdia? Misericórdia? Amém? Amém. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhes disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele, e com eles saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborreceste a mim e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, vinde a mim agora, quando estás em aperto? Responderam os anciãos de Gileade e Jefté: por isso mesmo, tornamos a ti. Vem, pois, conosco, e combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então, Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater com os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Então, Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Esse homem, ele tinha uma marca. Qual era a marca dele? Filho de uma prostituta. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava até compartilhando com meu marido em casa. Todos nós trazemos uma marca. Nós temos uma história de vida do nosso nascimento até o dia de hoje. E nós trazemos uma marca, uma identidade que não é só aquela carteira, que não é só o nome, que não é só a sua digital. Nós temos marcas essas que nos trouxeram experiências, muitas vezes ruins e muitas vezes boas. E às vezes experiências que nós temos registrado na nossa alma, no nosso inconsciente, que muitas vezes nós nem temos a consciência de que passamos por aquilo e de que aquilo, de alguma forma, marcou a nossa vida. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, que certa vez passou por uma experiência muito ruim acerca de policiais. Ela se atemorizou por causa de uma cena que ela viu com policiais, e ela era criança, muito pequena. E uma vez conversando, a gente soube que toda vez que ela vê um policial, ela sente medo, ela se sente insegura, ela se sente ameaçada, mas ela não sabe por quê. Então, muitas vezes nós trazemos marcas na nossa alma, na nossa vida, que às vezes nós nem
Sabemos por quê. De coisas que vimos, de coisas que ouvimos, de coisas que vivenciamos, presenciamos. E trazemos as nossas marcas. E esse homem, ele trazia sobre a vida dele essa marca. Ele era filho de uma prostituta. E nós trazemos marcas na nossa vida. Muitos de nós somos filhos de pais separados. Eu não vou expor ninguém aqui, mas antes de nos convertermos, muitas aqui podem ter passado pela triste experiência de um aborto. Muitas aqui passaram por experiências de adultério. Outras passaram por experiências de terem sido violadas na sua integridade, na sua moral. Muitas marcas a gente traz na nossa vida. E eu estava compartilhando com meu marido, que é interessante porque eu tenho as minhas marcas, e ele já contou aqui de púlpito algumas marcas que ele trouxe na vida dele, que ele foi um homem criado por um pai, por uma mãe, 4 irmãos, um homem criado debaixo de um lar muito violento, onde ele tinha um pai violento, um pai policial, onde ele presenciou o pai matar pessoas. Isso ele sendo menino, Quando a gente pensa que a gente ensina os nossos filhos a não revidar, a não bater na escola, a pedir perdão, e aí um filho que vê o pai matando um ser humano na frente dele, sem dó, sem piedade, e que eu posso imaginar na cabeça daquela criança, seja ele ou seja qualquer pessoa, a cena, a marca que ficou registrada no seu inconsciente, na sua mente, na sua vida. Por outro lado, ele tem uma marca que ele viu uma mãe doente e que, mesmo passando mais tempo em hospital, ensinou a ele o que era ser um homem certo, o que era ter moral, o que era ter dignidade, a não roubar, não matar, não destruir. E na mesma casa ele passava por uma outra experiência, por outros ensinamentos, que já não era aquele. Mas ele traz consigo essa marca. E isso, em algum momento, refletiu na vida dele. Ele não matou ninguém, não saiu por aí atirando em ninguém, mas ele mesmo já contou que teve dificuldades no passado, até quando se tornou pastor, de sorrir, de expressar carinho, de expressar emoção, de expressar amor. Por que essa dureza, essa rigidez? Porque ele passou por marcas que deixaram ele debaixo desse sofrimento, e que ele teve que fazer todo um trabalho para que fosse transformado isso. E que essa mudança, nós sabemos que só aconteceu e só acontece na nossa vida por causa do amor de Jesus, quando nós somos resgatados, recolhidos pelo sangue de Jesus sobre a nossa vida. Tudo isso é lavado, tudo isso é passado. Há alguns anos atrás, eu escrevi um artigo para uma revista da Igreja de Nova Vida, por causa de uma pregação. Depois me pediram para que eu redigisse, falando a respeito da pedofilia. Pessoas que passaram por isso, pessoas que passaram por essas experiências. Eu passei por isso na minha infância. Então foram marcas que, se nós olharmos para essas marcas, tudo diria assim: eu não vou a lugar nenhum, eu não vou fazer mais nada, porque eu sou uma pessoa triste, porque eu sou uma pessoa sofrida, porque eu apanhei, porque eu fui prejudicada, porque eu fui lesada, porque eu fui roubada. E Jefté tinha essa marca. Qual era a marca dele? Ele era filho de uma prostituta. Mas a palavra de Deus diz assim, que logo no início diz assim: era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de prostituta. Quer dizer, a consequência, ele era filho de uma prostituta, mas ele não deixava de ter o seu valor. Ele era um guerreiro, ele era um soldado corajoso, ele tinha um currículo pesado, mas ele era alguém que trazia na sua essência algo de bom, algo de proveitável, algo que nada tinha a ver por tudo aquilo que ele tinha vivido. Mas ele foi rejeitado em vários lugares, em vários ambientes, foi expulso de casa porque os seus irmãos, por parte de pai, o expulsaram de casa porque ele era filho de outra mulher,
e esta outra mulher era uma prostituta. Então, ele não tinha o direito, ele perdeu o direito de viver, de conviver ali em família, por causa dessa marca que ele trazia. Então, ele saiu de casa e por onde ele passava, ele era rejeitado, porque todos aqueles que o conheciam olhavam para ele e diziam: não, é como se fosse hoje, eu não te dou emprego porque você é preto, eu não te dou emprego porque você é pobre, eu não te dou emprego porque você é desdentado, porque isso ainda continua nos dias de hoje, só que de formas diferentes, de formas apresentadas, trazidas para a nossa realidade, para o nosso tempo. E ele então, aonde ele foi encontrar acolhida? Justamente no meio da marginalidade. Ele foi lá no meio dos marginais, dos pecadores, dos rejeitados, daqueles que hoje seriam os cracudos, os favelados, e foi lá que ele encontrou acolhida, e foi lá que ele se tornou um igual, não nas coisas erradas que fazia, mas um igual porque eram pessoas que também traziam sobre si outras marcas. Então lá ele pôde conviver com aquelas pessoas, e lá ele foi acolhido, e lá foi bem recebido, e lá ele não foi rejeitado por ser filho de uma prostituta. Mas aí o tempo passou, e é interessante que a gente vê alguns exemplos disso na Bíblia. Até eu me lembrei agora aqui de Davi. Davi, quando ele foi escolhido para ser rei, os outros irmãos, na verdade, queriam que fosse um dos outros, bonitos, bem afeiçoados, melhores, que estavam lá dentro da casa, fazendo outro tipo de negócio. Mas o que o Senhor estava escolhendo era aquele que estava cheio de carrapicho, no campo, franzino, pequeno, no meio das ovelhas. Era aquele que o Senhor estava escolhendo. Muitas vezes Deus nos escolhe ainda quando nós estamos lá na lama, quando nós ainda estamos lá na nossa dificuldade. E dali Ele vem trabalhando a nossa vida para que nós cheguemos até onde Ele quer que nós cheguemos. Davi, quando ele foi escolhido, ele não foi imediatamente rei. Segundo algumas leituras que eu fiz, levou mais ou menos aí entre 12 e 13 anos até que ele se formasse, que ele se tornasse um rei. Mas a unção já estava sobre ele. Ele já tinha ungido, ele já tinha sido escolhido, ele já tinha sido separado. Deus já tinha descido ali e dito: olha, é ele, e acabou, e é assim que vai ser. Então, muitos de nós, não importa de onde nós viemos, não importa as marcas que nós trazemos, não importa o que nós já passamos na vida, Deus já te escolheu para ser uma vitoriosa. Ser vitoriosa não quer dizer que não vamos passar mais por problemas, por dificuldades, por brigas, por confusões, porque essa história de só vitória não existe. Pelo contrário, é só luta e só batalha, porque a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, não era só vitória. No mundo teremos aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e eu e você podemos vencer em Cristo Jesus. Amém? Então, você já foi escolhida no ventre da sua mãe. Deus já te separou. Deus já te escolheu. Não importa a sua história de vida. Não importa o que você já passou. Não importa o que você já vivenciou. Porque Deus já separou você para ser alguém muito maior e melhor daquilo que a sua marca diz que você é. Nós cantamos aqui: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Então não é o homem, não é a marca, não é o pecado, não é aonde nós estivemos, não são as nossas falhas que vão determinar o nosso futuro. O que vai determinar o nosso futuro é o que a palavra de Deus diz que nós vamos chegar, aonde nós vamos chegar e como nós vamos chegar. É por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus e tomar posse dela, e receber a palavra por fé, e fazer por onde? Fazer por onde como? Orando, jejuando, buscando, estando presente nos cultos, fazendo o seu devocional, porque à medida que nós buscamos ao Senhor, não tem aquele que busca ao Senhor que não receba. Qual o filho que pede pão e o Senhor dá pedra, e o pai dá pedra? Não tem. Deus dá sempre o melhor, sempre o melhor. Então, esse homem, ele passou por tudo isso. E ele contrariou, estava comentando com meu marido,
Existe uma corrente na área de psicologia, eu não sei se tem alguém aqui da área, mas que chama-se do behaviorismo, que é você faz psicologia, né? Então, o behaviorismo, ele fala acerca disso, do comportamento, que o ambiente influencia, o meio influencia nas pessoas. Então, se eu vivo na favela, no meio de cracudo, no meio de drogados, no meio de bandido, no meio de arma, eu vou me tornar um assassino, eu vou me tornar um cracudo, eu vou me tornar um viciado. Normalmente é assim que acontece, porque há uma força muito grande sobre isso. Mas esse homem, Jefté, eu e você, vencemos isso. Nós rompemos com essa cadeia, porque nós temos Jesus na nossa vida, e não tem psicologia, e não tem nada de corrente psicológica. Eu creio na psicologia, eu gosto de psicologia, eu estudo isso, mas não é isso que direciona a nossa vida. O que direciona a nossa vida é Jesus. É Ele que nos tira lá. Ele diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se você se prostituiu, se você fez aborto, se você se separou, se você pecou, se você roubou, se você matou, se você se arrependeu, o Senhor já esqueceu e Ele já vai te fazer vitoriosa e vai chegar aonde Ele quer que você chegue. Hoje em dia, existem muitas pessoas marcadas. Hoje em dia, as pessoas assim... Eu acho interessante essa questão da cota, né, para negro. Então, eu vou lá reclamar também, porque eu sou loura, sou branca, e aí eu fico com menos, então, porque eu não sou preta. Então, eu acho isso uma coisa assim. E hoje em dia você vê os negros, os coxos, os cegos, o paraíba, o nordestino, o brasileiro que é excluído, que é visto de forma diferente, pois é esse que o Senhor quer trabalhar. É em mim e em você que o Senhor quer fazer a boa obra através de mim e através de você. Caído, coxo, sem orelha, feio, narigudo, baixo ou velho, através de nós. É o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos edifica, é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. É Ele que nos dá as ferramentas para que nós possamos ser alguém. Nós podemos ser muito letrados. Eu vejo, eu tenho um pouquinho de estudo, tenho uma faculdade, tenho uma pós-graduação, mas eu me vejo em situações que a faculdade, a pós-graduação, o curso, o estudo, o livro, não me leva a lugar nenhum. Mas um versículo, uma palavra que eu tenha lido, que eu tenha recebido, que eu tenha tomado por fé, ele me dá a palavra rema, a palavra de direção, e eu vou à frente, e eu venço, e eu consigo, e ali eu venço todas as barreiras. Por quê? Porque nós somos direcionados pela palavra de Deus. Então, não aceite que ninguém determine e diga quem você é. Não aceite isso. E nem deixe o inimigo ficar te acusando, porque você fez isso, porque você fez aquilo. O único conselho que eu dou é, se você pecava, não peque mais. Se você adulterava, não adultere mais. Se você roubava, não roube mais. Acabou. É isso que o Senhor quer, que você se arrependa. Arrependimento é mudança de atitude. Eu vou para cá, estou em pecado, desisto disso, eu tenho que mudar o meu rumo. E desviar das minhas fraquezas, porque fraquezas todos nós temos. Então nós temos que desviar, não é do diabo não, nós temos que desviar das nossas fraquezas muitas vezes. Porque é isso que também nos leva a perder nosso foco. Ele foi julgado prematuramente, ele foi julgado como se Deus tivesse esquecido dele, e muitas vezes as pessoas querem nos fazer acreditar que Deus já esqueceu, e você já está orando por isso há muito tempo, e tem mais jeito não, desiste, muda, ora outra coisa, pensa outra coisa. Eu quero que fique claro nessa noite. Pode ser chovendo molhado que eu vou dizer aqui, mas eu vou dizer na autoridade do nome de Jesus, Deus não se esquece de você. Deus não é surdo, Deus não é cego. Ele não deixa de ouvir as tuas orações. A palavra de Deus diz que todas as suas lágrimas são colhidas, que todas as suas orações são ouvidas, e todo aquele que pede, recebe. Tudo aquilo que nós ligarmos
na terra estará sendo ligado no céu. Então, eu poderia aqui falar vários versículos que diz totalmente ao contrário. O Senhor nunca nos esquece, o Senhor nunca nos abandona, o Senhor nunca nos deixa. Nós é que às vezes, através do nosso pecado, através da nossa desobediência, através das nossas limitações, nos afastamos de Deus. Somos nós que nos afastamos de Deus. Quando a gente desobedece, quando a gente peca, automaticamente o Espírito Santo ele se afasta, porque ele não habita no mesmo ambiente de pecado. Então, se o meu coração, se a minha vida, se o meu corpo, se a minha casa está cheia de pecado, o Espírito Santo não pode compartilhar disso. Mas se você se arrepende, ele se aproxima, porque ele é teu amigo e meu amigo, ele se aproxima imediatamente. Então, nós temos que ter isso. Você não vai se ver livre dessa discriminação, porque se nós pararmos para pensar, quantos de nós já não fomos rejeitados e preteridos porque somos filhos de Deus? E a palavra de Deus diz que aquele que é rejeitado, mas em nome dele, então nós somos abençoados, nós somos bem-aventurados, porque nós estamos falando o nome de Jesus. Então, a sua rejeição não vai acabar lá nessas coisas ruins do passado. Isso ainda vai perdurar, isso ainda vai continuar, porque nós estamos aqui para incomodar o mundo. E quando a gente incomoda o mundo, a gente é rejeitado. Eu já perdi o emprego porque eu disse que eu era evangélica. Eu já estava ali com o contrato na mão, salário, plano de saúde, não sei o quê. De repente, a psicóloga perguntou para mim: qual é a sua religião? Evangélica. Ah, tá bom, então nós vamos te ligar daqui a 2, 3 dias, tá bom? E aí, mesmo que a senhora não seja... E eu não fui mais, eu já estava com tudo ali. Eu sei que o que me derrubou foi porque eu era evangélica. Mas Deus permitiu que eu perdesse aquele emprego, porque Ele tinha um muito melhor lá na frente para mim. E eu não vou ficar com emprego, eu não vou ficar com dinheiro, eu não vou ficar com posição e perder o meu Deus. Eu não vou deixar de falar o nome do Senhor. Eu não vou deixar de honrar ao Senhor, porque para me favorecer em alguma coisa, não tem nada que seja a meu favor do que o meu Deus. Deus é o meu favor. É Ele que faz tudo por mim. É Ele que me dá condições. É Ele que me sustenta. Mesmo que eu esteja desempregada, é o Senhor que me sustenta e provê todas as coisas na minha vida. Porque eu já tive desempregada, minha família já teve desempregada, e nunca nos faltou o pão, e nunca nos faltou o teto, e nunca nos faltou o remédio, porque o Senhor faz chegar às nossas mãos. Ele não quer que você se envergonhe, nem eu nem você, se envergonhar do nome dele, da palavra dele. É por isso que nós temos que ir para a rua mesmo, esticar a faixa, falar, gritar, cantar e dizer que só o Senhor é Deus, que Jesus é poderoso no céu, debaixo da terra, onde quer que estivemos, nós somos do Senhor. Quer morramos, quer vivamos, nós pertencemos ao Senhor. Isso tem que estar firme no nosso coração, porque esse homem, assim aconteceu na vida dele. Ele foi preterido, foi separado, teve uma marca, era filho de prostituta, mas ele também, se vocês, como nós lemos aqui, depois foram buscar ele lá no meio dos vermes, lá no meio do pecado, lá no meio da onde ele estava, de tudo que era ruim, e dizendo: olha, querido, eu preciso de você agora para pelejar. Muitas de nós vamos ser procuradas, porque aquela que tem a marca de Cristo, nós trazemos a marca de Cristo no nosso coração, e nós que temos a marca, o mundo não pode nos resistir. Então não importa aonde você esteja, em que local você esteja, se você tem a marca, Deus vai lá, vai buscar você, e através de você e de mim, Ele vai fazer o que é plano para a nossa vida. E esse homem foi buscado lá naquele buraco, lá naquela lama, e foram dizer para ele: olha, eu preciso de você, eu preciso que você vá lá, porque só você pode batalhar, só você pode lutar, só você pode fazer, só você pode chegar a ganhar essa batalha, essa guerra. Mas sabe por quê?
Porque nós temos que valorizar o tempo que nós estamos no exílio. O tempo que nós estamos no vale. Não murmure, não reclame, não blasfeme. Porque o tempo que nós estamos no exílio, no vale, na dificuldade, Deus está nos tratando. Deus está nos preparando para coisas melhores e maiores. Nós nunca vamos alcançar coisas grandes se nós não passarmos pela peneira, pelo estreito, pelo apertado, porque senão a gente não vai, quando chegar lá na frente, onde coisas maiores serão colocadas na nossa mão, a gente não vai estar preparado para receber aquilo e vai botar tudo a perder. Então, quando a gente está no vale, é porque a gente está sendo preparado para batalhar. A gente está ganhando experiência, a gente está ganhando força, está ganhando coragem para poder prosseguir. Está apertado agora, está difícil agora, é porque Deus está te preparando para algo muito melhor. Esse homem esteve lá, no meio de marginais, para aprender a lutar, para saber aonde está a dificuldade, para saber aonde está o perigo. Vocês já viram? Teve uma época que eu morei com a minha família em Joinville, nós fomos missionários lá, nós morávamos em Joinville. Joinville é um lugar lá em Santa Catarina, que lá é a paz, né? É o céu aqui na terra. Lugar praticamente sem violência, lugar onde o aluguel é barato, lugar onde o clima é muito bom, lugar onde a comida é maravilhosa. E nós estivemos lá. E aquele tempo que nós estivemos lá, parece que a gente se esqueceu um pouquinho, né, do que era o Rio de Janeiro. Esqueceu. A gente se acostuma fácil com coisa boa, né? Então, a gente se esqueceu. Mas aí, num determinado momento da nossa vida, o nosso tempo lá, determinado por Deus, se esgotou, acabou, e Deus falou, volta. Eu, pela primeira vez, entrei em depressão. Eu nunca soube que foi uma depressão, mas eu fiquei tão apaixonada, tão desesperada. Eu disse, meu Deus, por que eu tenho que sair daqui? Eu estou vivendo os melhores dias da minha vida, com a minha família, com tudo, mas viemos para cá. E aí, quando eu cheguei aqui, eu fiquei assim, não, cuidado, que ali tem assalto. Olha, segura sua bolsa, porque o pivete aqui é muito... Aí eu fiquei assim, bem que, sabe, parecendo um ET. Muitas vezes a gente passa por isso. Muitas vezes os nossos filhos passam por isso, porque às vezes a gente protege tanto, segura tanto, que aí, quando acontece qualquer coisa, eles não sabem se livrar, não sabem se defender. Então, quando nós estamos no vale, no deserto, no exílio, não reclama não, diz, Senhor, o que eu tenho que aprender mais, o que eu posso absorver disso aqui? Porque lá na frente, você vai precisar de toda aquela experiência. Sabe por que essa igreja é chamada Igreja da Família? Por causa do meu divórcio do passado, por causa do divórcio do meu marido do passado. E nós botamos um propósito, dizemos, nunca mais nós vamos deixar de pelejar pelas famílias. Família será, depois de Jesus, o nosso foco. E nós temos colocado a nossa fé, a nossa força, o nosso foco em família. Por quê? Porque nós fomos espremidos lá atrás, porque nós sofremos lá atrás, porque nós trouxemos marcas lá de trás, marcas muito ruins, marcas em nós, marcas nos nossos filhos, que toda aliança quebrada só traz tristeza, mágoa, dor, angústia. Mas a gente fez, vocês conhecem, quem conhece aqui já viu assim de perto o estrume? Sabe o que é estrume? Vou falar o português claro, é o cocôzinho do gado, do cavalo. Quando você caminha pela estrada de terra, que você se depara com aquele patacão, né, aquele plaf, no meio da estrada, cheirando mal, aparentemente aquilo é ruim. Não é bom. O cheiro não é ruim. A aparência não é boa. O aspecto é ruim. Está no meio do caminho. Mas é justamente essa coisa ruim que aduba, que traz vida, que traz novas plantas, que traz nova esperança, que faz crescer, que faz germinar. Então são as coisas ruins que servem de adubo para a nossa vida. É ruim hoje para adubar a terra para amanhã, e novas flores nascerem, e novo jardim nascer, e novos frutos darem, árvores darem novos frutos.
Nós precisamos dos adubos, nós precisamos do momento ruim, nós precisamos das nossas marcas para que possamos ser pessoas melhores e maiores em nome de Jesus. Então, essa noite, eu queria dizer para você que você não esmoreça e que você não fique lá nesse passado, não fique lá nessa sua dor, não fique lá nessa sua tristeza, nessa sua angústia, nessa sua marca ruim. Porque Jesus, porque o Senhor tem muito mais a fazer através da minha vida, através da sua vida. Isso aí só serviu, me permita dizer, de estrume. Foi só para adubar, porque agora novas flores, uma nova esperança, uma nova vida, novos frutos, novos ministérios, novos casamentos, novos filhos, novos empregos, tudo de melhor o Senhor tem para derramar, para te entregar. Apesar de ele ser um filho de uma prostituta, ele chegou, quando ele falou para o Senhor lá e disse, se eu fizer tudo isso, tu me pões por cabeça? E ele chegou a juiz, ele foi um juiz, um homem filho de uma prostituta, que viveu num prostíbulo, que viveu com os marginais, que foi rejeitado pela sociedade, ele foi juiz. Vocês lembram do Lula? Quem é que alguém aqui no passado dizia assim, esse homem vai ser o presidente da República? Grosso, feio, velho, falou, a língua presa, sem estudo, sem faculdade. Mas ele foi presidente da República. Sabe por quê? Força, fé e foco. Ele focou, ele acreditou. E Deus, com certeza, o escolheu. E ele chegou à presidência da República. Então, se ele fez com Lula, se ele fez com Jefté, ele vai fazer comigo, ele vai fazer com você. Porque nós já somos escolhidos no ventre pelo Senhor. Então, não importa por onde nós tenhamos passado, não importa as dores, os vales, os lugares onde nós estamos, Deus é conosco. E vai nos fazer pessoas melhores do que somos hoje em dia. Então, não deixe o inimigo te acusar. Não deixe a sua família te acusar. Porque nós somos o que a Bíblia diz que eu sou. Amém? Então, vamos ficar de pé. E se, no meio de tudo isso que eu falei, o Espírito Santo te incomodou, falou alguma coisa aí ao seu coração, e que você traz uma marca que não te agrada, que te entristece, saiba que Deus vai usar essa marca para que você possa ajudar pessoas, para que você possa desenvolver um ministério, para que você possa ajudar a sua família, porque Deus, Ele é mestre em transformar tudo aquilo que é de ruim em coisas boas. Amém? Então levante a sua mão, se você precisa dessa oração, fale aí no seu lugar mesmo com Deus. Senhor, eu te apresento, ó Deus, essas mulheres, esses homens, Pai, que aqui estiveram. E, ó Deus, e te peço que se alguma marca ruim ficou, se algo ficou, alguma crítica, alguma palavra mal falada, alguma profecia do mal, profetada que às vezes recebemos, Pai, se alguma coisa nos atingiu, eu te peço agora, Senhor, que tu transforme esse limão numa doce limonada, Senhor. Que nós possamos usar isso, Senhor, para a tua obra, para o teu favor, para a nossa casa, para os nossos lares, e que possam ser experiências maravilhosas. Porque se não fossem essas marcas, o que contaríamos, o que faríamos, o que daríamos de testemunho do teu nome, Senhor? Porque tu és aquele que nos transforma, nos faz crescer, nos faz, Senhor, vencer, Senhor, no teu nome, Pai. Muito obrigada. Obrigada pelas lutas. Nos ajuda, Senhor, a passar por elas sem blasfemar, sem fraquejar, mas crendo que tu és aquele, Senhor, que passa conosco na luta e fora dela. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.